Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa aqui. Continuamos a tratar das lutas não olímpicas, né? Das lutas difundidas mundialmente não olímpicas. Então hoje temos uma nova modalidade. Mas vocês bem sabem como que funciona a nossa aula, né? Você já sabe que o movimento faz ser necessário, como coloco bastante aqui para vocês, né? Então já convido vocês lá que estão deitados, que estão sentados, fica em pé, se movimenta, traz a água para perto de você, mantenha-se hidratado e vamos fazer um pequeno alongamento para começarmos melhor a nossa aula. Então, no ritmo da música, soltando braços, soltando pernas, chute para frente, chute para trás, chute para o lado, solta braços lá também, relaxa a musculatura, mexe os ombros, mexe o tronco. Aí. Vamos manter nossas costas retas, o nosso queixo vai tocar lá no peito. As mãos vai na testa, olha lá pro teto. Pro lado. Pro outro. Gira lá o pescoço, 360 graus. Pro outro lado. Movimenta lá. Aí. Relaxa novamente. Afasta um pouco as pernas. Joga o braço lá por cima do corpo. Troca. Voltou. Junta os pés, cruza os dedos lá embaixo e vai subindo a mão devagarinho. Chegou lá em cima, fica na ponta do pé. Solta os braços lá e espreguiça. Aí, para um lado, para o outro. Olha aí, relaxa. Esses movimentos, né, são bastante interessantes, bom para ser realizado, para sairmos um pouco da rotina e darmos aquele estímulo à musculatura. Dando esse estímulo à musculatura, né, nosso corpo fica mais relaxado, né, o aprendizado também fica melhor. As tensões são quebradas, né, a tensão na musculatura de ficarmos muito tempo na mesma posição, né, são quebradas e através desse desbloqueio dessas tensões, né, o aprendizado também favorece e muito. Então, aula passada, trabalhamos o tema do jiu-jitsu, né, aquela arte marcial japonesa que veio para o Brasil, né, cria-se o jiu-jitsu brasileiro, né, então hoje temos uma outra modalidade também difundida mundialmente que é a modalidade do Muay Thai. Então nós tínhamos o jiu-jitsu, aquela modalidade tipicamente de chão, né? A luta desenvolve-se no chão, no tatame. Hoje nós vamos trabalhar uma luta que é realizada em pé. Então sai do contexto do chão, né? E a luta realiza-se em pé. A modalidade de hoje é o Muay Thai, então a modalidade também conhecida como modalidade livre, né? Então nela pode ser dados socos, chutes, cotoveladas. Então todos esses golpes são permitidos dentro da modalidade do Muay Thai, que está retratada através de algumas imagens aqui. Então nós podemos ver uma imagem que é a trocação de socos, né, nessa imagem aqui, e nessa daqui também foi aplicado um chute. Então são golpes permitidos dentro do jiu-jitsu, luta em pé. Aula passada tivemos luta no chão, né, luta no solo, hoje nós temos uma luta em pé. Então começamos também, como sempre começamos, né, vamos começar com a história da modalidade. Aqui no Muay Thai também nós temos a história que retrata ela. Então, é uma arte marcial tailandesa com mais de 2.000 anos de idade. A origem do Muay Thai, né, confunde-se com a origem do povo tailandês também. Existem várias versões sobre a origem do Muay Thai. Assim como nós tivemos na aula passada, né, que existiam várias versões da criação da modalidade, no Muay Thai também existem várias versões
do quando da criação, né, da modalidade. Então vamos ver algumas delas, né? Então, segundo os tailandeses, a origem do seu povo é na província de Yunnan, às margens do rio Yangtze, na China Central. Muitas gerações atrás, eles migraram da China para o local onde atualmente hoje é a Tailândia, né, em busca de liberdade e de terras férteis para a agricultura. Então, com a migração dos povos saindo da China, né, e indo para essa região específica aqui, para essa província de Yunnan, funda-se, além da modalidade do Muay Thai, né, também a origem do país onde hoje é a Tailândia. Então, a modalidade do Muay Thai caminha junto com a origem também da cidade. Por quê? Porque quando eles estavam em busca dessas terras férteis para a agricultura, né, geralmente à beira de rios acontece muito isso, as terras tornam-se bastante produtivas, né? Vocês lembram disso da parte de história lá, principalmente do Egito Antigo, né, que falava sobre a procura perto dos rios, né, principalmente do rio Nilo, lá no Egito, né? Aqui nós também temos o rio Yangtze, aonde esses povos se colocaram, né, para dar início a uma nova comunidade. Então eles procuravam, agricultores, né, procuravam terras férteis. E para se proteger, quando fizeram a sua habitação, né, começaram a construir suas habitações, eles criaram um método de luta que foi chamado de Chupasart. Então essa luta foi criada para que eles Para que eles conseguissem se defender de vários acontecimentos que podiam acontecer, né? Portanto, outros povos podiam chegar, eles precisavam se defender de animais também. Então, através da nova habitação que eles estabeleceram, né, eles acabam criando uma modalidade para a defesa, que foi chamada de Chupasart. Então, isso daí é a modalidade a luta que deu origem ao Muay Thai que nós conhecemos hoje. Então, no início, ele era muito parecido com o Kung Fu chinês. Então, como as pessoas que criaram a modalidade, né, eram chinesas, né, então ele era bastante parecido com o Kung Fu chinês. Um fato normal, né, levando em consideração a origem do povo tailandês. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com a palma das mãos, ataque com a ponta dos dedos, imobilizações e mãos em garra para segurar o oponente. Então nós vemos bastante diferenças do Muay Thai da criação, né, com o Muay Thai que nós temos hoje. Então nós vamos ver como que funciona o Muay Thai hoje, mais para frente ali nas aulas, né, mas ele é bastante diferente. Mudou-se bastante, adaptou-se às regras, né, quando da sua origem. Então, com o tempo, ele modificou o seu estilo, né, de luta e como é conhecido hoje. Então, como toda e qualquer modalidade, né, na criação, o pessoal tem uma ideia, aí acabam difundindo essa ideia, estudando bastante sobre a luta, né, praticando através desses estudos e práticas, né, acaba se adaptando, criando-se outras, tirando outras. Então, há bastante situações comuns em todas as lutas, né? Em qualquer modalidade, em qualquer esporte também, quando cria-se, você tem uma ideia, aí para difundir, para que o mundo todo acabe praticando, né? Você acaba tendo que fazer várias adaptações. O Muay Thai não é diferente disso. Então, no Brasil, o Muay Thai no Brasil, né, ele chega em 1979 com Nélio Naja, que introduz o Muay Thai no Brasil, né? E quando foi colocado, ele era conhecido como boxe tailandês. Então, no início, ele foi chamado também de boxe tailandês. Então, esse daqui é o Nélio Naja, então ele foi a pessoa que trouxe o Muay Thai ao Brasil, né? Então, em 1980, é fundada a primeira associação de Muay Thai, com o presidente, o grão-mestre, o Flávio Molina. Então, nós temos, em 79, o Muay Thai vindo para o Brasil, né? E em 1980, com a divulgação dessa modalidade, né, acaba sendo criada a primeira associação de Muay Thai. E em 1981 acontece o Campeonato Interestadual no Rio de Janeiro, né, de competição de Muay Thai. Nessa competição participou, né, atletas do Rio de Janeiro e atletas de Curitiba. Ela, capital paranaense, estava nessa primeira competição de Muay Thai que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então a competição foi entre Rio e Curitiba. Aí a sede, a cidade do Rio de Janeiro, né, acaba sagrando-se campeã dessa primeira competição de Muay Thai que existiu no Brasil em 1981. Bora para a nossa primeira atividade, então? Falamos um pouco sobre a origem do Muay Thai, né, desde a sua criação lá na Tailândia, a chegada dele no Brasil,
E agora nós temos a nossa primeira atividade para a aula de hoje, que fala o quê? A história mais aceita sobre a origem do Muay Thai é a que ela vem de qual país? Então, de qual país vem o Muay Thai? Eu já falei para vocês anteriormente, fica bem fácil essa atividade, né? Então, nós temos o quê? Letra A, Grécia. Letra B, China. Letra C, Japão. Ou letra D, Tailândia. Então, volta lá, se você que acabou não pegando, né? Volta lá, rever os slides e ver da onde surgiu o Muay Thai da história mais aceita. Vocês vão ter um tempinho, já já voltamos. Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era sobre a história mais aceita da criação do Muay Thai, né? Então ela vem do país, bem tranquila aí para vocês, né, que diz que ela vem da Tailândia, isso mesmo. Então a história do Muay Thai também é comum, né, junto com a história de origem da Tailândia. Então ela vem da Tailândia, país, né, hoje chamado Tailândia. Então também, como nós colocamos em todas as outras modalidades, nós já vimos, né, toda e qualquer modalidade competitiva que é divulgada a nível mundial, né, tem as entidades que a regulamentam. O Muay Thai também nós temos as entidades que vão fazer a sua regulamentação. Nós temos a nível internacional a Federação Internacional de Muay Thai, que está colocada aqui, então esse aqui é o símbolo do Muay Thai, né, escrito em inglês ali, então também tem essa diferença, né, por isso que é WMF, que é de origem inglesa, mas trazendo para o português, né, então é a Federação Internacional de Muay Thai. E no Brasil, criada em 1994, né, ano do tetracampeonato lá, né, a Confederação Brasileira de Muay Thai, então é a entidade que regulamenta o Muay Thai a nível nacional. Então temos as duas entidades, mundial a WMF e no Brasil temos a CBMT, que é a Confederação Brasileira de Muay Thai. As entidades que regulamentam, organizam as regras, aí também vão organizar as competições, assim como em toda e qualquer outra modalidade que nós já vimos. Então o Muay Thai, entrando especificamente, né, ele significa arte livre, também é conhecido como Thai Boxing em alguns países, né, como Estados Unidos e Inglaterra, principalmente países de língua inglesa, né? E é conhecido no Brasil também como boxe tailandês. No Muay Thai vai acontecer o quê? Os atletas vão atacar com punhos, cotovelos, joelhos, canela e pés, e para se defender eles vão utilizar de movimentos de bloqueio. Esses movimentos de bloqueio também são realizados com os mesmos membros que são dados os golpes, né? Então, se o atleta aplica-se um movimento, ele vai se defender, não especificamente, tipo aplicou um chute, eu posso utilizar meu braço para se defender, né? Então, mas as técnicas são as mesmas, então envolve-se bastante punhos, cotovelos, joelho, canela e pés. As joelhadas são somente permitidas para atletas profissionais, então no Muay Thai
a diferenciação entre atletas profissionais e atletas amadores. Então, joelhadas, somente atletas profissionais que podem estar utilizando. Isso por quê? Porque é muito perigoso, né? Então o golpe é bastante forte, bastante violento. Então o perigo oferecido ao atleta que está levando o golpe, né, é muito grande. Então somente atletas que têm grande treinamento, conhecem bastante a modalidade, podem estar utilizando dessa técnica, que é a joelhada. As categorias também são por peso, né, assim como nas outras modalidades. Então há peso dos atletas e varia de acordo com a idade, né, e diferencia amadores de profissionais. Então, os amadores é diferente dos profissionais também. Então, a categoria, dependendo do peso, né, do atleta, pode ser, eles são colocados dentro das suas categorias, assim como aconteceu nas outras modalidades, beleza? Então aqui nós temos uma animação que vai trazer, retratar como que acontece a luta, né? Então, a luta acontece nesse ringue aqui, né, parecido com o boxe, que nós já vimos lá nas aulas dentro das Olimpíadas, né, do boxe. Então o Muay Thai também acontece dentro desse espaço aqui. Então aqui foi aplicado chute, os dois atletas aplicando chute, né, para tentar levar o adversário ao chão. A área de combate, então, como eu falei para vocês, né, então acontece algo parecido com o que está retratado aqui. Então tem várias medidas de área de combate permitidas, né, medidas mínimas, medidas máximas. Então dependendo da competição, né? Se for competições internacionais, há um tamanho, se for competições nacionais, pode ser adaptado esse tamanho. Então, dependendo da competição, há um espaço específico, né? Então, aqui tem um espaço retratando como que é. É bastante parecido, ele faz lembrar e muito o ringue do boxe, né? Então, tem cordas, tem os cantos também, né, que tem árbitros. Então, é bastante parecido com a ideia do boxe que nós tivemos, que nós vimos lá dentro dos esportes olímpicos. A duração da luta, então como que vai funcionar também a duração da luta. Então diferencia amadores de profissionais. Então cada categoria, amador tem um tempo e profissional tem outro tempo. Então o quê? Dentro de rounds, né? Então nos amadores aqui, vamos falar nesse primeiro momento sobre amadores. Então nos amadores, os adultos vão ter 3 rounds de 3 minutos e as categorias menores, os abaixo de 18 anos, vão ter 2 ou 3 rounds de 1 minuto cada. Então, aí depende da idade do atleta, né? Também vai ser a duração da luta. Então, para amadores, nós temos no adulto 3 rounds de 3 minutos, para menores 2 ou 3 rounds de 1 minuto. Já para atletas profissionais, aí vai depender de competição, né? Então, para atletas profissionais, as competições variam entre 3 e 5 rounds. Aí a duração é de 3 minutos com 2 minutos de intervalo. Então, há essa variação de período, né, de duração da luta para atletas profissionais. Então, cada competição pode ter suas especificidades. Geralmente é entre 3 e 5 rounds. A duração sempre vai ser 3 minutos, né? E entre um round e outro, 2 minutos de intervalo. Isso daqui para atletas profissionais. A questão de pontuação. Então, a pontuação para levar o vencedor da luta do Muay Thai, né, é a mesma dada ao boxe. Lá, lembra do boxe, da aula de boxe que nós vimos lá? Então, é dada aquelas pontuações, né? De 10 a 6, 10 a 7, 10 a 8, 10 a 9. Então, sempre vai haver um vencedor naquele round. No Muay Thai, isso daí, a pontuação é a mesma coisa. Então, só muda a questão de golpes, né? Então, nós temos o quê? Em caso de considerável vantagem para um atleta sobre o outro, mas sem aplicação de quedas, 10 a 9. Então, levou vantagem, mas não houve queda, o placar daquele round vai ser 10 a 9. Em caso de ampla vantagem, mas sem aplicação de quedas, 10 a 8. Mesma situação, não houve queda de nenhum atleta, mas agora a vantagem foi maior do que a primeira, né? A primeira é uma vantagem considerável, a segunda é ampla vantagem. Se for uma ampla vantagem, 10 a 8. Já em caso de considerável vantagem e aplicação de uma queda, 10 a 7. Agora entramos em queda, então temos considerável vantagem com uma queda, pontuação 10 a 7. E em caso de vantagem e aplicação de 2 quedas, 10 a 6. Então temos as 2 primeiras sem queda e as 2 últimas com queda. A primeira, 10 a 7 com uma queda, 10 a 6 com 2 quedas. Isso aí do mesmo atleta, né? Então, se o mesmo atleta vai ao chão 2 vezes, nós temos o placar de 10 a 6. Então, são situações que acontecem. Agora, se cada atleta cai uma vez, aí nós entramos na situação
dá considerável vantagem, né? Então nós vamos ver o atleta que levou vantagem além das quedas. Então, além das quedas, também tem outras situações de golpes que vão estar sendo analisadas pelos árbitros, né? Então, é o que acontece aqui. Então, aqui está sendo retratada essa imagem, uma queda. Então, essa aqui foi uma queda que aconteceu. Aconteceu essa queda, aí já entra naqueles outros critérios de pontuação, né? Então, para vencer a luta, como nós já vimos, tem a pontuação, né? Então, obter a maior pontuação ao final de toda a competição, né? Então, são rounds sempre ímpares. Sendo rounds ímpares, nunca vai haver empate, né? Então, por isso que o número de rounds sempre vai ser ímpar. Então, aí você aplica a pontuação. Soma-se a pontuação no final, aquele que obtiver a maior pontuação é o vencedor. Isso aí dentro da pontuação. Mas também existem outros critérios para definirmos o vencedor, né? Então, se um atleta é derrubado 3 vezes no mesmo round, lembra lá das quedas, né? Então, se acontecer 3 dessas quedas aqui dentro do mesmo round, esse atleta que caiu é considerado perdedor por nocaute técnico. Então, existe essa modalidade de nocaute técnico, TKO, que é uma das modalidades de vitória, né? E a outra é nocaute por contagem. Então, essa contagem são de até 10, né? Geralmente 10 segundos. Então, aconteceu essa queda. Esse atleta que caiu levar mais de 10 segundos para levantar, o árbitro vai fazer essa contagem, né? Ele também é considerado perdedor. Então, são esses três critérios que estão colocados aqui que levam-se a um vencedor dentro do Muay Thai. Tranquilo, né? Fica fácil de fazer também essa assimilação. Bora para a nossa atividade, então? Falamos sobre como que funciona a luta, todo o contexto dentro da competição, né? Então, vamos para a nossa atividade que retrata para melhor assimilação desse conhecimento. Então, a pergunta descritiva, né, faz as suas devidas anotações. Quais as formas de pontuação aplicáveis no Muay Thai e como elas se caracterizam? Então, vamos falar sobre o quê? Formas de pontuação. Volta lá, revê o conteúdo, faz a análise novamente. Vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade e já voltamos com a correção.
Fala galera, então retornando com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, a atividade descritiva, né, que falava diz respeito ao quê? As formas de pontuação que se aplicam no Muay Thai, né? Então como que cada forma dessa vai se caracterizar. Resposta correta lá então é o quê? Com vantagem considerável para um atleta, mas sem aplicação de quedas 10-9, com ampla vantagem, mas sem a aplicação de queda 10-8, com considerável vantagem e aplicação de uma queda 10-7, né? E com vantagem e aplicação de duas quedas 10-6. Então a pontuação do Muay Thai vai de 10-6 a 10-9. E dentro de cada uma delas tem suas especificidades. Existem os árbitros em volta do ringue, né, que vão estar avaliando essas situações. Então essas aqui são as formas de pontuação existentes no Muay Thai. Ao final daquela luta, né? Então o atleta que obtiver maior pontuação também é considerado vencedor, dentro de todas aquelas formas, né, que existem de se vencer uma luta. Agora uma atividade objetiva, né, bem mais fácil para vocês também, que fala o quê? Em sua essência, o Muay Thai significa o quê? Letra A, arte violenta. Letra B, arte suave. Letra C, arte livre. Ou letra D, arte moderna? Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade também, é bem mais tranquila, né? É objetiva, marca, faz as suas devidas anotações, marca lá com a resposta correta e já voltamos com a correção. Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, a atividade objetiva, né, que falava o quê? A essência do Muay Thai significa o quê? Então, na sua essência, né, o Muay Thai significa arte livre. O porquê? Porque ali pode estar presente, né, golpes tanto de socos, de chutes, cotoveladas, joelhadas. Então, apresenta-se uma grande gama, né, de movimentos e golpes permitidos. Então, também, né, é chamado de arte livre. Então aqui nós temos os principais golpes do Muay Thai, né? Então também, como nós tivemos na aula passada, existem vários golpes que são utilizados, né? Nós vamos tratar aqui para vocês os principais deles, né? Então também, assim como eu lembrei lá passada, né, são golpes que não devem ser reproduzidos em casa. Então você não faz esses golpes, não aplica esses golpes de forma alguma em casa. Então existem lugares específicos, academias específicas, né, que trabalham a modalidade. Então se você interessou-se em praticar a luta e quer começar a praticar, então procure profissionais capacitados, profissionais de educação física que vão estar trabalhando com essa modalidade. Então não realiza esses golpes em casa, tá? Então o primeiro dos golpes que é bastante utilizado, né, os socos. Então os socos não precisa falarmos nada, então a imagem fala por si. Então
é a aplicação de socos, né? Tanto da mesma maneira que nós vimos no boxe. Então, tanto jab, direto, cruzado, upper, tudo esses movimentos são aplicáveis também no Muay Thai. Então, o primeiro dos movimentos, o primeiro dos golpes é os socos, que está retratado nessa animação aqui. O outro deles nós temos o quê? Chutes. Então, chutes também são permitidos no Muay Thai. Então, nessa imagem aqui nós também temos situações de chute, né? Então, a aplicação de chutes. Então, o chute pode ser dado em todas as regiões do corpo, desde cabeça até aos pés, né? Então, também acontece situações de dar um chute embaixo para tentar derrubar o atleta adversário. Na situação aqui foi dado um chute no peito. Então, um chute no peito também é permitido, como está retratado na animação aqui. Outro golpe também bastante utilizado, né, é cotoveladas. Então, isso aqui também é golpe bastante utilizado. Então, aqui nós podemos ver que no giro do atleta, né, ele acaba aplicando uma cotovelada no seu adversário. Então, também os cotovelos são permitidos na aplicação do golpe no Muay Thai, né? Então, como está retratado aqui na imagem também, fica fácil a visualização de vocês. Outro movimento aqui, também outro golpe bastante utilizado, né? Mas lembrando que esse golpe aqui é somente atletas profissionais que podem estar utilizando dele, né? Então, atletas que disputam modalidades amadoras não podem estar utilizando de joelhada. Então, é o que está retratado aqui nessa imagem. Então, como é um golpe bastante rápido, bastante violento, né? Aplica-se bastante força, né? Então, somente os atletas profissionais podem estar realizando esse golpe aqui, que é a joelhada. Então, podemos ver aqui na animação, né, como o golpe vem rápido, então a violência também que está presente, né, nesse golpe. Então, por isso, ele é restrito apenas a atletas profissionais. E lembra que todos esses golpes que nós vimos não devem ser realizados em casa, beleza? Outro golpe também aqui nós temos o quê? É um golpe de defesa. Então, quando o atleta verifica que o seu adversário vai aplicar algum golpe, ele consegue se desvencilhar, consegue se esquivar desse movimento, né? O que está retratado nessa animação aqui, né? Podemos ver que o atleta tentou um chute, né? E o outro ainda conseguiu fazer a sua esquiva, se desvencilhar desse golpe, não levou o golpe, né? Porque também existem técnicas específicas de defesa, beleza? Então, são os golpes aplicáveis ao Muay Thai. Bora para a atividade, então? Falamos sobre os principais golpes, tanto de ataque quanto golpes de defesa do Muay Thai, né? Então, temos uma atividade para a assimilação desse conteúdo. Então, vamos lá, analisar a animação. Então, tá uma animação aqui para vocês vão fazer a análise dessa animação e vão retratar o quê? Analisando essa animação, né, quais os golpes podemos identificar. Então, você vai analisar essa animação e vai identificar quais golpes estão presentes nela. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos.
E voltamos, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Analisar essa animação, né, e ver quais golpes, e descrever quais golpes que podiam ser identificados. Então, nós temos ali 2 golpes que são bastante comuns, né? Então, além da parte que eles estavam se segurando um ao outro, né, se apoiando, que também é uma das técnicas, então nós podemos identificar o quê? Uma ajoelhada e uma cotovelada. Então, o atleta de calção vermelho aplica uma ajoelhada, né, e uma cotovelada no seu adversário que o leva ao chão. Então são os 2 golpes que podem ser identificados ali na modalidade de Muay Thai. Uma ajoelhada e uma cotovelada. Então fica fácil, né, de fazer essa assimilação porque é a literal, né, então conforme o membro que é utilizado para o golpe. Aqui também temos as graduações, né, então assim como nas outras lutas, no jiu-jitsu existem graduações de faixas e tudo mais, né? No judô existe. No Muay Thai também, no Brasil, aqui nós vamos tratar da graduação no Brasil, né? Também existem as suas graduações. Aqui nós temos uma atleta obtendo essa graduação, né? Então ela é a praticante de jiu-jitsu, né? Então ela leva o praticante de Muay Thai, né? Perdão, estou falando do Muay Thai, né? Então ela praticante de Muay Thai levou a sua graduação. Então temos o quê? É usado no Brasil, né? Colocação de uma corda no braço esquerdo. Pode ser branca com ponta vermelha, vermelha com ponta azul clara, pode ser azul clara com ponta azul escura, que já entra aqui na parte de graduação dos instrutores, né? Então, pessoas que praticam a modalidade há mais tempo, então temos o quê? Azul escura para instrutor, azul escura com ponta preta para instrutor master, a preta para professor, a preta e branca para mestre e a preta, branca e vermelha para grão-mestre. Então, dependendo da localidade, né? Então existem cores diferentes. Aqui nós podemos ver que o atleta está utilizando nos 2 braços esta forma de graduação. Então, dependendo do local, utiliza-se no braço esquerdo, no braço direito. No Brasil é no braço esquerdo, né? Do lado do coração. Então, também tem toda essa questão filosófica também por detrás das graduações existentes no Muay Thai. Então aqui para fecharmos a aula de hoje, né, eu trago para vocês também dentro do quadro Saiba Mais, alguns vídeos também que retratam, que aumentam a gama, né, de conhecimentos que vocês obtêm através da modalidade. Então são vídeos que vocês baixando o material, clicando no link, já é direcionado ao YouTube, então vocês vão visualizar lutas, vão visualizar movimentos, então que vão retratar, vão auxiliar e dar mais o conhecimento sobre a modalidade da aula de hoje, que era o Muay Thai, né, a arte livre. Então, aqui trago para vocês dentro do quadro Saiba Mais. E assim fechamos a nossa aula também, pessoal. Agradeço a companhia de vocês na aula de hoje, né? Peço que realizem as atividades lá no Classroom. Clica no primeiro link, realize as atividades, garanta a sua presença na aula de hoje. Sua presença é bastante importante para nós. Então, forte abraço a todos. Agradeço a companhia de vocês na aula de hoje. E como o pessoal das outras turmas fala, né? Pessoal fã aí de animações, né? Da T-Bayo.